Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conversa Beraca. Este é o nosso Conversa Beraca, um encontro semanal para famílias que desejam desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo e permitir que a presença de Deus faça parte da vida dentro do lar. Aqui nós não queremos conversar sobre famílias apenas de maneira bonita. Nós queremos falar, conversar sobre a vida real, sobre aquilo que acontece quando as portas da igreja fecham, sobre aquilo que acontece na mesa do jantar, no quarto dos filhos, no casamento, nas conversas difíceis, nas perguntas que muitas vezes os pais têm, mas nem sempre encontram um lugar seguro para fazer. Se esta é a primeira vez que você está por aqui, eu quero explicar rapidamente quem somos. A Beraca nasceu com um propósito que vai muito além de vestir crianças. Nós acreditamos que tudo que colocamos dentro de uma casa pode carregar mensagem. Por isso, existe o Universo Beraca, um espaço criado para ajudar famílias a caminharem em direção a uma vida mais intencional com Deus, compreendendo que discipular os filhos não acontece somente em um momento específico da semana. Acontece no cotidiano, acontece na maneira como nós falamos, na maneira como nós reagimos, na maneira como nós pedimos perdão, na maneira como nós amamos os nossos filhos e a todos do nosso lar, na maneira como nós ensinamos nossos filhos a enxergar Deus na vida. E é justamente por isso que a conversa hoje talvez seja uma das conversas mais delicadas que nós já tivemos por aqui no Conversas Veraca. Porque hoje eu quero conversar especialmente com mães, com pai, talvez com alguém que esteja assistindo essa conversa em silêncio e carregando uma pergunta que nunca teve coragem de fazer em voz alta. Uma pergunta que dói, uma pergunta que talvez tenha acompanhado você durante meses, talvez anos. E essa pergunta é: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Talvez você tenha ensinado seu filho a orar. Talvez você tenha levado seu filho à igreja, tenha comprado uma Bíblia para ele, tenha contado histórias bíblicas e talvez tenha colocado seu filho num culto infantil, numa célula, nos acampamentos. Talvez você tenha feito tudo aquilo que acreditava que deveria fazer. Mas então seu filho cresceu, chegou a uma determinada idade e alguma coisa começou a mudar. Primeiro ele não queria ir, depois começou a questionar e depois veio aquele: eu não quero mais, não acredito mais nisso, não tenho vontade e isso não faz sentido para mim mais. E talvez você tenha ficado olhando para aquela situação sem saber exatamente o que fazer. E talvez por dentro tenha começado uma investigação silenciosa. Você voltou lá atrás, começou a lembrar de situações, de palavras, de decisões, de erros, de momentos em que perdeu a paciência. E de momentos que talvez tenha sido incoerente e começou a pensar: será que eu fui culpada? Será que foi culpa minha? E hoje eu quero conversar com você sobre essa ferida. Mas eu quero fazer isso com muito cuidado, porque existe uma diferença enorme entre reconhecer aquilo que precisamos tratar em nós e carregar como culpa tudo aquilo que acontece na vida dos nossos filhos. E talvez essa diferença possa trazer um pouco de descanso para o seu coração hoje. E essa ferida ela é silenciosa. Vamos imaginar o seguinte:
Uma família, uma criança crescendo, desde pequeno ouvindo a palavra de Deus, ouvindo falar de Deus. Ela aprende uma oração, aprende oração antes de dormir, aprende músicas, vai para a igreja com os pais, participa do culto infantil, tem contato com outras crianças, ouve histórias bíblicas, talvez até tenha momentos muito marcantes com Deus. E os pais olham para aquilo e pensam: eu quero que meu filho cresça assim. E existe algo muito bonito nisso, porque é responsabilidade dos pais apresentar aos filhos aquilo que eles creem. A Bíblia fala muito sobre ensinar, sobre transmitir, sobre conversar, sobre colocar a palavra de Deus dentro da rotina. Então, aquele pai está fazendo aquilo que acredita ser certo, aquela mãe está fazendo aquilo que acredita ser certo, até que chega um momento em que a criança cresce. E aquela criança começa a ter perguntas, perguntas que talvez o pai nunca imaginava que ela faria. Por que eu preciso acreditar nisso? Como eu sei que Deus existe? Por que as pessoas acreditam em coisas diferentes? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que eu preciso ir à igreja? E talvez para alguns pais essas perguntas sejam assustadoras, mas em determinado momento a pergunta deixa de ser apenas pergunta e o filho de repente diz: eu não quero ir. E aí o coração dos pais aperta, porque não parece mais uma dúvida, parece uma ameaça. Parece que aquilo que eles construíram durante anos está desmoronando. E talvez venha a segunda frase: eu não acredito nisso. E agora o pai não está mais ouvindo apenas uma opinião, ele está ouvindo aquilo como uma rejeição. Meu filho está rejeitando aquilo que eu ensinei. Meu filho está rejeitando aquilo que eu acredito. Meu filho está se afastando de Deus. E então nasce uma dor muito específica, porque não é simplesmente meu filho não quer participar de uma atividade, é muito mais profundo. É, será que tudo aquilo que eu ensinei está sendo perdido? E talvez você tenha pensado: mas eu fiz tudo, eu levei, eu ensinei, eu orei, eu fiz devocional, eu procurei uma igreja boa, eu procurei pessoas boas para estar perto dele, eu fiz o melhor que eu podia. E então, onde foi que eu errei? Essa pergunta pode se tornar uma prisão, porque quando ela não encontra resposta, o pai começa a procurar culpados. E muitas das vezes ele começa procurando em si mesmo. Foi porque eu trabalhei demais, foi porque eu não estava presente, foi porque eu disciplinei demais, foi porque eu disciplinei menos, foi porque eu não orei suficiente, foi porque eu não ensinei direito, foi porque eu fui incoerente. E existe uma coisa que eu quero dizer quero dizer para você, antes de continuarmos, porque a sua dor é legítima. Nós não podemos minimizar essa dor. Nós não podemos dizer para você, pai: ah, é só uma fase. Talvez seja, mas aquele momento, para aquele pai que estava ouvindo essas frases, não é apenas uma frase, é o filho dele, é alguém que ele ama, é alguém que por quem ele orou, é alguém que ele desejou conduzir
num caminho que acredita ser secreto, então nós precisamos ter uma sensibilidade. Nós não precisamos responder rapidamente. Às vezes, antes de oferecer uma explicação, precisamos simplesmente reconhecer: eu entendo que isso dói. Porque dói. E você não precisa fingir que não dói para demonstrar fé, porque na verdade você pode amar a Deus e estar com o coração apertado. Você pode confiar no Espírito Santo e ainda não saber o que fazer. Você pode continuar orando e ainda ter perguntas. Isso não é diminuir sua fé. Isso apenas mostra que você é pai e que você ama seu filho. E existe culpa e responsabilidade. Agora nós precisamos fazer uma distinção. Essa distinção é muito importante, porque talvez uma das distinções mais importantes dessa conversa. Responsabilidade não é a mesma coisa que culpa. Nós, como pais, temos responsabilidade, sim, claro que temos. A casa influencia, o ambiente influencia, o exemplo influencia, a forma como nós falamos influencia, a maneira como tratamos as pessoas, elas influenciam, a maneira como lidamos com o dinheiro acaba influenciando, a maneira como reagimos quando somos contrariados, a maneira como lidamos com os nossos próprios erros. Tudo isso comunica alguma coisa que os nossos filhos, que aos nossos filhos, então assim, tudo está sendo comunicado para eles. Então é saudável perguntar: existe uma coisa em mim que eu preciso reconhecer? Isso é saudável, isso é necessário, fazermos essas perguntas. Essa é uma pergunta madura. E existe alguma coisa que eu preciso mudar? É outra pergunta, porque talvez nós precisamos mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Existem algumas atitudes pela qual eu preciso pedir perdão. Também precisamos reconhecer que às vezes erramos e precisamos pedir perdão. Existe alguma ferida que eu causei? Às vezes nós causamos feridas no outro sem perceber. E quando isso ocorre, quando a gente consegue identificar que nós machucamos o outro, é necessário a gente reconciliar, a gente buscar uma forma de pedir perdão para aquela pessoa. E existe alguma maneira equivocada pela qual eu apresentei Deus ao meu filho? Essa é uma pergunta muito forte, porque às vezes eu apresentei o meu Deus, às vezes eu apresentei Deus ao meu filho de uma maneira completamente equivocada, e isso fez ao invés de fazer com que ele se chegasse mais perto de Deus, fez com que ele se afastasse dele. E essas são perguntas importantes, mas existe outra pergunta. E essa pode ser destrutiva. Tudo o que meu filho está fazendo é culpa minha? Não. Precisamos tomar cuidado com essa pergunta. Precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de pergunta. Porque se eu transformar toda a escolha do meu filho em culpa minha, eu estou assumindo uma responsabilidade que Deus não colocou completamente nas minhas mãos. Pais têm influências, pais têm responsabilidade, pais têm papel fundamental, mas pais não controlam o coração dos filhos. Repita isso dentro do seu coração. Eu tenho influência, mas não tenho controle sobre o coração do meu filho. Isso é muito importante, porque às vezes o pai entra em uma espécie de desespero espiritual. Eu preciso fazer alguma coisa.
Eu preciso corrigir isso. Eu preciso impedir que isso aconteça. Eu preciso fazer meu filho voltar. E sem perceber, ele começa a tentar controlar aquilo que não consegue controlar. Nós podemos ensinar, podemos orientar, podemos corrigir, podemos estabelecer limites, podemos conversar, dar exemplos, podemos orar, podemos interceder, mas existe uma parte que pertence ao próprio filho. Existe uma escolha que ele precisará fazer. E reconhecer isso não é desistir. Reconhecer isso é colocar cada responsabilidade no lugar certo. Talvez você tenha errado, talvez nós erramos, todos nós erramos. Talvez exista coisas que precisam ser tratadas na sua história como pai ou mãe. Talvez Deus esteja mostrando alguma coisa que você precisa reconhecer. Então reconheça, peça perdão, mude, recomece, mas não transforme arrependimento em condenação. Uma coisa é dizer, Senhor, eu reconheço que eu errei. Eu reconheço, Senhor, que eu errei nisso. Outra coisa é passar anos dizendo, meu filho está assim, porque eu estraguei tudo. A primeira postura produz transformação, quando você reconhece o seu erro, apresenta diante do Senhor. A segunda pode produzir paralisia. E um pai paralisado pela culpa pode deixar de fazer aquilo que ainda está nas mãos dele. Amar, ouvir, conversar, estar presente, pedir perdão, reconstruir, orar. Então talvez Deus não esteja perguntando apenas por que seu filho está assim. Talvez ele esteja perguntando, fazendo a seguinte pergunta: o que ainda está em suas mãos? Porque o que nossos filhos recebem além do que nós ensinamos? Existe uma frase que eu quero que você guarde. Nem sempre o nosso ensinar terá mais peso do que o nosso agir. Porque nossos filhos aprendem com aquilo que nós falamos, mas também aprendem com aquilo que nós fazemos. Eles nos observam o tempo todo, às vezes mais do que nós imaginamos. Você pode ensinar seu filho, precisamos perdoar, meu filho, mas ele observa como você reage quando alguém te machuca. Você pode ensinar, precisamos confiar em Deus, mas ele observa o que acontece dentro de sua casa quando chega uma dificuldade financeira. Você pode falar, Deus é amor, mas ele observa como você trata as pessoas. Você pode falar para ele, precisamos respeitar, mas ele observa como você fala com seu marido, como você fala com sua esposa, como você com seus próprios pais, como você trata, como você fala aos seus próprios pais, como você trata alguém que não pode oferecer nada em troca. Você pode ensinar seu filho, precisamos buscar a Deus, mas ele observa o que acontece quando você está cansado, quando você está frustrado, quando alguma coisa não acontece como você esperava. E aqui existe uma questão muito profunda. Nós ensinamos fé, mas também vivemos uma fé. E nossos filhos recebem as duas coisas. Eles recebem o que nós dizemos e recebem aquilo que percebem. Por isso, o discipulado não é simplesmente transmitir informações espirituais. É permitir que aquilo que acreditamos comece a aparecer na nossa vida. Mas eu quero fazer uma ressalva muito importante aqui, neste momento. Porque essa conversa ela poderia facilmente virar uma nova fonte de culpa para você, pai. E eu não quero isso. Se você está ouvindo isso e seu filho se afastou da fé, eu não quero que você conclua,
Então, foi porque eu fui incoerente? Não necessariamente. Existem pais sinceros, pais presentes, pais que oraram, pais que ensinaram verdadeiramente, pais que fizeram o melhor que conseguiram e ainda assim enfrentam escolhas diferentes dos filhos. Nós precisamos preservar essa verdade, porque se não fizermos isso, transformaremos uma reflexão saudável em condenação. O fato de um filho tomar uma decisão diferente daquilo que seus pais ensinaram não é uma prova automática de que pais falharam. Não é. Ao mesmo tempo, isso não significa que nós não devemos olhar para dentro. Nós podemos olhar, podemos perguntar, podemos aprender, podemos reconhecer, mas sem assumir culpa que não nos pertence. Existe uma frase que pode parecer dura, mas é muito necessária. Os 40 minutos do culto infantil não conseguem sustentar sozinhos uma fé. Que essa fé que não encontra expressão nos outros dias da semana. A igreja ela pode ajudar, o culto infantil é importante, a célula é importante, os encontros são importantes, os acampamentos são muito importantes, mas a fé ela precisa encontrar espaço dentro de casa. Na terça-feira, na quarta-feira, na hora da discussão, na hora do jantar, no momento em que alguém erra, no momento em que alguém precisa pedir perdão, na hora em que o pai diz: Eu errei com você, isso também é discipulado. Quando a mãe diz: Filho, eu não sei responder essa pergunta, mas vamos procurar juntos uma resposta, isso também é discipulado. Quando a família ela passa por uma dificuldade e em vez de fingir que está tudo bem, os pais dizem: estamos preocupados, mas vamos colocar isso diante de Deus. Isso também é discipulado, porque nossos filhos precisam perceber que Deus não é apenas assunto de domingo. Deus faz parte da nossa vida diariamente. E aqui eu quero trazer um pouquinho também, porque lá na plataforma a gente fala sobre a fé herdada e a fé construída. E agora eu quero tocar em um ponto muito importante. E talvez ele explique parte do que muitos pais estão fazendo, estão vivendo. Quando nossos filhos são pequenos, eles recebem muito da nossa fé. É natural, eles acreditam porque nós acreditamos, vão porque nós levamos, oram porque nós ensinamos, cantam porque nós cantamos, conhecem as histórias porque nós contamos essas histórias. E isso é muito bonito, isso faz parte da formação, mas existe um momento em que aquela como criança, ela começa a crescer e ela começa a fazer perguntas. Ela começa a perguntar: e eu? Eu acredito nisso? Eu penso nisso? Por que eu acredito? Como eu sei? Como isso se relaciona comigo? E esse momento, ele pode assustar muitos pais, porque enquanto a fé do filho era parecida com a nossa, parecia que tudo estava funcionando, fluindo normalmente. Mas quando começamos as perguntas, nós podemos é, interpretar o questionamento como uma ameaça. E nem sempre é. Às vezes, a pergunta é justamente o início de uma construção. A criança ela precisa sair de eu acredito porque minha mãe acredita para o eu acredito porque eu estou aprendendo a conhecer a Deus. Existe uma diferença. Nós podemos chamar isso de passagem de uma fé recebida para uma fé que começa a ser construída e construída pessoalmente.
E essa construção ela pode envolver perguntas, porque envolve muitas dúvidas. Então é natural que envolva perguntas. Pode envolver descobertas, pode envolver momentos de silêncio, pode envolver até períodos em que o filho se distancia de determinadas práticas. E isso não significa que os pais devem simplesmente cruzar seus braços e dizer: então faça o que você quiser. Não, não é sobre isso. Pais continuam sendo pais, continuam orando, orientando, continuam ensinando, continuam estabelecendo limites quando necessário. Pais continuam apresentando aquilo que creem, mas talvez, desculpa, perdão, mas talvez precisem mudar a maneira de conversar. Em vez de você precisa acreditar porque eu estou dizendo, talvez seja eu quero entender o que você está pensando. Me conta, porque você chegou a essa conclusão, meu filho. Qual é a sua dúvida? Tem alguma coisa que aconteceu? Tem alguma pergunta que você tem medo de fazer? Perceba a diferença. Uma conversa fecha uma porta e abre outra. E talvez, e talvez essa seja uma das coisas que vamos aprofundar em uma próxima conversa berata. Porque existe uma diferença entre uma fé dada e uma fé que começa a se tornar uma convicção pessoal. Mas hoje eu quero apenas deixar essa porta aberta. Porque nós não precisamos resolver tudo nessa noite. O objetivo dessa conversa não é entregar uma fórmula para fazer um filho voltar a acreditar. Nós não temos fórmulas. O objetivo é ajudar você, pai e mãe, a enxergar melhor qual é o seu papel nesse processo. Porque quando pais tentam forçar, existe um problema. Agora vamos entrar numa parte muito delicada, porque quando o medo entra, nós podemos aumentar a pressão em cima dos nossos filhos. Isso é muito humano. O pai percebe o afastamento e pensa: eu preciso fazer alguma coisa. E então começa: você vai porque eu estou mandando. É, enquanto você morar aqui em casa, você vai. Depois de tudo que nós fizemos para você, você, você está se desviando. Isso é rebeldia. Você precisa voltar. E eu quero fazer uma pergunta, não para condenar você, mas para fazer você pensar: será que em algum momento estamos tentando defender a fé ou estamos tentando controlar o coração dos nossos filhos? Porque existe uma diferença. Defender aquilo que acreditamos faz parte, é necessário, mas controlar o coração de alguém é outra coisa. Imagine um filho que está começando a questionar. Ele tem uma dúvida, ele não sabe exatamente o que pensa, ele ainda está tentando entender, mas toda vez que tenta conversar, recebe uma bronca. Toda vez que pergunta, é acusado. Toda vez que expressa uma dúvida, ele ouve: isso é rebeldia. Você está se afastando de Deus. Você está errado. Então ele aprende uma coisa muito importante. Aqui eu não posso falar sobre minhas dúvidas. Nessa casa eu não posso falar sobre as minhas dúvidas. E sabe o que pode acontecer? Ele continua tendo dúvidas. Ele continua com as dúvidas. E só que agora ele não conversa. Ele não conversa mais com os pais sobre elas.
E isso é muito perigoso, porque talvez o problema não seja apenas uma dúvida. O problema pode ser a ausência de um lugar seguro para falar sobre a dúvida. E talvez nós precisemos aprender a dizer: eu não concordo com você, mas também dizer: eu quero ouvir você. Podemos dizer: eu acredito diferente, mas também podemos dizer: você pode conversar comigo. Podemos manter os nossos valores sem fechar a porta do relacionamento, porque uma coisa é não concordar, a outra coisa é rejeitar. Uma coisa é estabelecer limites, outra coisa é fazer o seu filho se sentir que só pertence à família se concordar com tudo. E isso existe uma frase, e aqui existe uma frase que eu quero que você guarde. A frase é a seguinte: precisamos aprender a discernir quando estamos defendendo a fé e quando estamos tentando controlar o coração dos nossos filhos. Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que um pai pode fazer, mas também uma das mais importantes, porque o que ainda está nas nossas mãos. Então, se nós não conseguimos controlar o coração dos nossos filhos, o que podemos fazer? E eu te digo muita coisa. Você ainda pode amar, você pode ouvir, você pode ensinar, você pode dar exemplo, você pode conversar, pedir perdão quando necessário, pode reconhecer seus erros, pode manter as portas abertas, pode interceder, pode buscar sabedoria, pode confiar no Espírito Santo. Veja quantas coisas ainda estão nas suas mãos. Talvez você esteja olhando para aquilo que perdeu o controle e esquecendo aquilo que ainda pode fazer. Você pode ligar, pode perguntar como foi seu dia, sem transformar aquela pergunta imediatamente em uma vida e em uma pergunta como se diz: e a sua vida espiritual? Você pode se sentar, pode ouvir uma história, pode assistir alguma coisa junto, pode rir, pode caminhar, pode cozinhar, pode estar presente, pode, porque relacionamento também comunica amor. E amor não é ausência de verdade. Amor também sabe dizer não. Amor também estabelece limites. Amor também corrige, mas amor não precisa destruir pontes. Talvez seu filho não esteja pronto para ouvir um sermão, mas ele pode estar pronto para ouvir um eu te amo. Talvez ele não queira conversar sobre a igreja, mas talvez ele queira conversar sobre aquilo que aconteceu na escola. Talvez ele não queira orar, mas talvez aceite sentar perto de você. E talvez, nesse momento, o seu papel não seja fazer uma grande intervenção. Talvez seja simplesmente permanecer disponível, presente, em oração, como pai, como mãe, e confiar que o Espírito Santo continua trabalhando onde nós não conseguimos chegar. Porque existe uma frase que eu quero entregar especialmente para quem está vivendo isso. Talvez você não consiga fazer seu filho entender, mas pode pedir ao Espírito Santo sabedoria para saber como permanecer ao lado dele, enquanto ele atravessa esse processo. Isso muda muita coisa, porque tira você do lugar de desespero e coloca você no lugar de dependência. Espírito Santo, eu não sei o que falar, então me ensina. Eu não sei como insistir com ele, então me dá discernimento, Espírito Santo. Eu não sei quando ficar em silêncio,
Então me ensina a ouvir, Espírito Santo. Eu não sei como responder, então me dá sabedoria. Isso é dependência de Deus. E precisamos tomar o cuidado em tentar não perder o filho, tentando perder a fé dele. Ficou confuso, né? Às vezes nós acabamos perdendo os nossos filhos quando tentamos não perder a fé dele. E agora eu quero chegar a um ponto mais delicado dessa conversa. Talvez uma das frases mais importantes de hoje. Não perca o relacionamento com seu filho, tentando impedir que ele perca a fé. Eu quero que você pense nisso com calma. Às vezes, o medo de perder a fé do filho faz o pai aumentar tanto a pressão que ele começa a perder o relacionamento. E talvez seja exatamente o relacionamento que você ainda precisa preservar. Não transforme cada conversa com seu filho em uma conversa sobre Deus. Às vezes ele precisa contar como foi a escola, precisa falar de uma amizade, precisa contar uma coisa engraçada, precisa reclamar, precisa perguntar, precisa rir com você, precisa sentir que continua pertencendo àquela família. Isso não significa concordar com tudo que ele está fazendo. Não significa abandonar seus valores. Não significa dizer tudo bem, faça qualquer coisa. Não, não é sobre isso. Significa continuar sendo pai, continuar sendo mãe, continuar construindo uma relação onde existe verdade e amor. Porque o relacionamento também é um campo de discipulado. Talvez em algum momento seu filho precise olhar para você e perceber, mesmo quando eu tenho perguntas, minha mãe continua aqui. Mesmo quando eu penso diferente, meu pai continua me amando. Mesmo quando eu erro, posso voltar para casa. E isso não é fraqueza, isso é uma ponte. E pontes precisam permanecer de pé. Talvez você esteja pensando, mas e se ele nunca voltar? Eu não vou lhe dar uma resposta fácil. Eu não vou dizer para você faça isso e ele vai voltar, porque não temos esse controle. Mas eu posso te dizer, não carregue uma responsabilidade que Deus não colocou completamente sobre você. Faça aquilo que está nas suas mãos. Ame, ensine, ore, converse. Reconheça seus erros. Peça perdão quando necessário. Permaneça e entregue ao Espírito Santo aquilo que somente Ele pode fazer. E eu quero voltar agora para uma pergunta que começamos essa conversa. Onde foi que eu errei? Talvez você tenha errado em algumas coisas, sim, porque todos nós erramos. Talvez exista coisas que Deus queira tratar com você. Talvez exista conversas que você precise ter com seu filho. Talvez exista um pedido de perdão que esteja esperando para acontecer. Talvez você precise mudar a maneira como fala. Talvez precise aprender a ouvir mais. Talvez precise aprender a controlar menos. Talvez precise simplesmente estar presente. Mas talvez também existam escolhas que pertencem a seu filho e você não pode carregá-las como se fossem suas. Porque você é pai, você é mãe, você tem responsabilidades, mas não é o Espírito Santo na vida do seu filho. Você pode apontar para Deus, você pode ensinar, você pode apresentar, você pode testemunhar, você pode orar, mas não pode ocupar o lugar de Deus no coração dele.
Então, se você está vivendo essa situação, eu quero que você respire. Pare de tentar resolver tudo isso. Pare de tentar resolver tudo hoje. Talvez Deus queira começar tratando uma coisa de cada vez e você está aí tentando resolver tudo de uma vez. Talvez a primeira coisa não seja seu filho, talvez seja o seu coração, talvez seja tirar de você um peso que você carregou por tempo demais. Talvez você precise dizer: Senhor, eu reconheço aquilo que fiz de errado. Ou talvez você precise dizer: Senhor, eu reconheço aquilo que preciso mudar. Mas também entrego a Ti aquilo que não está em minhas mãos. Porque existe uma diferença entre responsabilidade e condenação. Existe uma diferença entre arrependimento e culpa. Existe uma diferença entre cuidar e controlar. Existe, e talvez hoje seja o dia de devolver cada coisa para o seu devido lugar. Porque você continua sendo pai, você continua sendo mãe, você continua podendo amar, você continua podendo ensinar, você continua podendo orar, você continua podendo permanecer. E o Espírito Santo continua sendo Deus. Então, nós vamos orar neste momento. Vamos fazer essa oração final pedindo para o Senhor. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, chegamos diante de Ti nessa noite, Pai, com aquilo que às vezes não conseguimos dizer a ninguém. Tu conheces os pais que aqui estão, conhece as mães, Pai, que choraram escondidas. Conhece, o Pai amado, Pai querido, aqueles que perguntaram: Senhor, onde eu errei? Conhece, Pai, aqueles que carregam culpa. Conheces aqueles, ó Pai, que carregam medo no seu coração. Conhece aqueles, Pai, que não sabem mais o que falar, o que fazer diante de certas situações. Pai, nós pedimos primeiro que o Senhor traga luz. Mostra-nos aquilo que precisa ser reconhecido, Pai. Mostra-nos, ó Pai, aquilo que precisa ser mudado. Onde houver erro, dá humildade a cada um de nós para que nós possamos pedir perdão. Onde houver ferida, Senhor, traga cura. Onde houver distância, dá sabedoria para reconstruirmos, ó Pai, pontes. Mas, Senhor, também ajuda. Ajuda esses pais a entregarem aquilo que não está nas mãos deles. Pai, que eles não carreguem como culpa, Pai, aquilo que pertence às escolhas de seus filhos. Que eles não tentem ocupar um lugar que somente o Espírito Santo pode ocupar. Dai-nos discernimento, ensina, Pai, ensina esses pais quando falarem, quando ouvirem, quando insistir, quando esperar, quando corrigir, Pai. E quando simplesmente precisa abraçar. Que os nossos filhos, ó Pai amado, Pai querido, encontrem em nossas casas um lugar de verdade, um lugar de amor, um lugar onde possam fazer perguntas, um lugar onde possam reconhecer os erros, um lugar onde eles possam voltar. E acima de tudo, Pai, e acima de tudo, Senhor, que eles possam enxergar em nós uma fé que não seja apenas ensinada, mas vivida. Pai, nós te entregamos nossos filhos, nós, não porque nós desistimos dele, mas porque nós reconhecemos que eles sempre estiveram nas tuas mãos, Pai. Nós confiamos no teu cuidado, confiamos no teu tempo, confiamos na tua ação e pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo conduza nossas famílias, conduza os nossos filhos,
conduza os nossos pais e comece em nós aquilo que precisa começar, aquilo que precisa começar em cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse tempo, por mais esse vídeo, por mais essa palavra, Senhor, que o Senhor nos entregou e que nós possamos descansar no Senhor, confiar que o Senhor está no controle, confiar que o Senhor está agindo mesmo quando nossos olhos não estão vendo nada mudar, nada transformar, Pai. Por isso, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu oro agradecendo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. E se essa conversa, ela falou com você, eu quero te pedir uma coisa. Não guarde isso somente para você. Compartilhe com outro pai, compartilhe com outra mãe. Talvez exista alguém perto de você vivendo exatamente essa dor em silêncio. Talvez alguém esteja perguntando onde foi que eu errei. E talvez essa pessoa precise ouvir hoje que ela pode reconhecer seus erros sem carregar uma condenação que Deus nunca pediu que ela carregasse. E esse é o nosso propósito aqui no Conversa Beraca, abrir conversas que talvez estejam acontecendo dentro de muitas casas, mas que nem sempre encontram espaço para serem faladas. E nós vamos continuar essa conversa, porque hoje nós falamos apenas sobre a ferida, mas existem outras perguntas que ficam remoendo, que muitas das vezes nascem dessa pergunta que nós tivemos hoje. Muitas outras perguntas vão nascer delas, como, por exemplo, como lidar com a dúvida, como conversar com os nossos filhos, quando eles questionam, como direcionar uma crise de fé em de uma simples fase, né? Como nós podemos diferenciar uma crise de fé de uma simples fase, como podemos ajudar uma fé recebida da família e tornar essa fé pessoal, como podemos ensinar sem controlar. Essas são conversas para os próximos encontros, porque hoje eu quero deixar você com uma frase: não carregue sozinho aquilo que você precisa entregar a Deus. Que Deus abençoe sua casa, que o Espírito Santo esteja presente dentro dela e, acima de tudo, nós nunca esqueçamos que antes de tentarmos formar nossos filhos, precisamos permitir que Deus forme nós mesmos. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E até o próximo Conversa Beraca.